Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos. Nós vamos ler do verso 35 ao 39 do capítulo 1. Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 1, do verso 35 ao verso 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à tua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A epígrafe aí do texto que nós lemos agora, dos versículos, fala que Jesus prega nas sinagogas. O Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, nos fala em um momento em que, depois de tantas curas, depois de um início do seu ministério proclamacional, Jesus para por um momento, levanta-se de madrugada e vai orar. Alguns teólogos dizem que o verso 35 é o final das primeiras 24 horas do início do ministério de Jesus. Mas antes de entrarmos exatamente nesses versículos que nós lemos, é muito importante nós nos situarmos no Evangelho de Jesus narrado por Marcos, para que nós possamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, você sabe que o Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, é considerado, chamado por muitos, conhecido como um Evangelho sinótico, porque ele, da mesma maneira que Mateus, Marcos e Lucas, trata basicamente da mesma coisa, a saber, dos aspectos da vida, do ministério de Jesus Cristo. E dentre esses evangelhos, Marcos é o evangelho mais breve. É aquele evangelho que poderia se dizer mais curto. E também é Marcos o primeiro evangelho a ser escrito. E é interessante, irmãos, que um teólogo chamado Vernon McGee, defende a tese de que Marcos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. E nos diz que ele é o livro mais importante do mundo, visto que serviu de fonte a alguns evangelhos, a saber, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Veja só, dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606. Há apenas 55 versículos que não se encontram no Evangelho de Jesus narrado por Mateus, mas destes 55 versículos estão 31 deles narrados pelo Evangelho de Jesus narrado por Lucas. É importante também lembrarmos, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, esse Evangelho que nós estamos lendo, ele tem uma identidade muito profunda, relacionado com as Escrituras Sagradas. O Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, é aquele que Atos dos Apóstolos e alguns outros textos das Escrituras Sagradas nos falam
acerca de quem ele é. Por exemplo, diz o texto de Atos, capítulo 12, verso 12, que esse era filho de Maria, uma cristã que hospedava outros cristãos em sua casa. Nos diz também Atos, capítulo 12, versículo 25, que Marcos participa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Ainda no capítulo 13, do verso 13 do Evangelho de Jesus narrado por Marcos, nos diz que esse desiste da primeira viagem no meio do caminho. Ele vai embora. Ele deixa os seus companheiros de lado. Ainda no capítulo 15, verso 37 ao verso 40, nos diz também que Marcos é rejeitado por Paulo na sua segunda viagem missionária. Ainda Colossenses, capítulo 4, versículo 10, nos diz que Marcos era primo de Barnabé. Ainda nos diz, o capítulo 4, do verso 10, que ele esteve preso com Paulo em Roma. Ainda nos diz as Escrituras que Marcos tornou-se um cooperador juntamente com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nos diz que Marcos foi chamado por Paulo para que ele pudesse assisti-lo no final da sua vida. Ainda nos diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, que Marcos era considerado filho na fé do apóstolo Pedro. Ainda nos diz as Escrituras Sagradas, capítulo 14, versos 51 e 52, que esse jovem Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos como aquele jovem a qual Jesus o vestiu com um lençol. Grande Papias, quase que eu perco aqui o nome, dizia que Marcos, de fato, é o autor da carta que leva o seu nome. Ainda nos diz também que ele não é apenas o autor, mas também discípulo do apóstolo Pedro. Conquanto, irmãos, não somente isso, o evangelho de Jesus narrado por Marcos é um evangelho onde nós vemos Marcos falando acerca de um Jesus que é servo, de um Jesus que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. É comum no evangelho de Jesus narrado por Marcos o seu deslocamento geográfico, diferentemente dos outros evangelhos. Logo no capítulo 1, até o capítulo 3, você vai perceber esse deslocamento. Ora, Jesus está na Galileia, ora, ele está em outro local. Mas em todos esses deslocamentos geográficos, tinha um objetivo de que vidas fossem abençoadas, de que pessoas fossem libertas, de que espíritos imundos fossem expulsos da vida de pessoas. E aí você vai ver que não é incomum encontrar esse ministério de libertação de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. Antes de entrarmos ainda nos versos que nós lemos, irmãos, a saber, o verso 35 ao verso 39, é importante nós observarmos o capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura. Quando Marcos, diferentemente dos demais, de Lucas e de Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus, Marcos já inicia o evangelho dizendo que esse é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho não é dele, as palavras não são suas. O ensinamento não é simplesmente um entendimento teológico de sua parte. O que ele escreve, o que ele fala, não é dele, mas vem do alto. Este é o princípio, o início, a genealogia.
do Evangelho, daquele que não é apenas Jesus Cristo no sentido da palavra, mas é aquele que é Filho de Deus e Deus como Deus também é. Essas são as palavras do Filho de Deus. Interessante que ele diz no verso 2, como está escrito na profecia de Isaías, a saber o capítulo 40, versículo 3, que fala sobre o mensageiro que vai adiante de você, a qual ele se refere João Batista. E aí nós vamos ver exatamente do verso 3 até o verso 7, Marcos falando acerca de João Batista. No verso 9, ele fala acerca do batismo de Jesus, do verso 9 ao verso 11. Quando ele nos diz, naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair das águas, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você eu me agrado. Interessante é que essa expressão, aonde diz que os céus vai se abrindo, dá-se um entendimento a partir da originalidade, a saber do grego, de que alguém está colocando força e rasgando algo. E o Espírito de Deus desce. Verso 12 e verso 13 trata da tentação de Jesus Cristo, de forma resumida, mas não tão, mas além de ser, tão resumida, é tão importante quanto os outros que falaram de forma mais profunda acerca do assunto. Verso 14 até o verso 15, dá-se o início do ministério de Jesus Cristo, quando diz que depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho do reino. E a sua pregação é simples, sua pregação é direta, sua pregação se resume a isto: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Verso 16 ao verso 20, Jesus convida, chama 4 pescadores. Do verso 21 até o verso 34, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus abençoa vidas. Pois o verso 32 ao 34 diz que ele fez muitas outras curas. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios e não lhe permitiram que falassem, porque sabiam quem ele era. Veja, irmãos, nós vemos esse deslocamento geográfico de Jesus, o início do Evangelho, e logo após a tentação de Jesus, Marcos começa a falar sobre o início do Evangelho de Jesus. Ele prega, ele abençoa, ele liberta, ele cura, e o tempo vai passando, o dia vai correndo e as coisas vão acontecendo. E aí os versículos que nós lemos, verso 35 ao verso 39, nos diz que Jesus levanta-se de madrugada e antes de pregar, e antes de seguir adiante em seu ministério, antes de qualquer outra coisa, Jesus vai orar. E esse aqui é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês dentro desses versículos. É que Marcos faz questão de nos mostrar a necessidade humana que esse tem de orar, de estar junto a Deus. Depois de fazer tantas coisas, depois de expulsar demônios, depois de curar muitas outras pessoas, depois de se encontrar em uma casa e curar uma mulher de uma febre, depois de estar reunido na
casa de uma pessoa, ele vai abençoando, ele vai trabalhando, porém, em um momento oportuno, levantando-se de madrugada, Jesus foi para um local deserto, em algumas traduções um local ermo, talvez o mesmo local onde ele foi tentado, e ele vai orar. Ele vai buscar forças. E depois de longas horas de trabalho, ele ora. Mesmo cansado, mesmo sendo nas primeiras horas da manhã, ele se levanta e vai orar. Pois ele entende que precisa e ao mesmo tempo nos mostra a necessidade da oração. E é interessante, irmãos, que o texto diz que ele está sozinho orando. Nós vamos ver que do verso 1 até o verso 34, Jesus estava o quê? Arrodeado de gente. Muitas pessoas querendo ser curadas, muitas pessoas à procura de Jesus, muitas pessoas querendo ser libertas, muita gente querendo conhecer o Nazareno, e Jesus está sozinho orando. O versículo 35 diz que Pedro está ali buscando Jesus, versículo 36, perdão. Jesus estava ali, Pedro estava procurando. E Jesus está orando porque entende a necessidade da oração. E é interessante que quando Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte, diz o verso 37, que quando encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Em outras palavras, as pessoas te procuram, elas querem a sua presença, elas querem ser curadas, elas querem tocar em você, elas querem ser libertas de seus males. E aí Jesus diz assim: vamos a outros lugares, a outros povoados vizinhos, a fim de que eu também pregue ali. Contrariando exatamente a perspectiva de Pedro, contrariando exatamente a perspectiva das outras pessoas que o procuravam, não para um entendimento, não para a salvação, não para que pudessem conhecer verdadeiramente a Deus, mas procuravam com o objetivo único de serem curados. Não queriam qualquer compromisso, não queriam qualquer proximidade, não queriam qualquer tipo de contato mais profundo com Cristo. E aí Pedro vai em busca dele, mostrando a sua total incapacidade de fazer alguma coisa. Como quem dissesse: o Senhor deveria estar ali naquele local, fazendo o que o Senhor vem fazendo. E ele vai encontrar Jesus orando, e parece que isso não chama a atenção de Pedro, parece que isso não desperta em Pedro a necessidade de também estar orando, porque ele está muito mais preocupado, não com uma intimidade mais profunda com Deus, mas ele está muito mais preocupado com aquele ministério de libertação e de cura. As pessoas te procuram. Mestre, vem aqui. É algo legítimo querer ser curado. É algo bom. As pessoas estão procurando. Mas Jesus mostra para Pedro o que é mais importante do que tudo aquilo. O que é mais salutar. Pregar o evangelho a outros locais. Ir também às vizinhanças, ir também a outros que precisam ouvir o evangelho do reino. Jesus está ensinando a Pedro a vontade do Pai e, ao mesmo tempo, mostrando para ele que o ministério de Jesus não se concentra em curas, libertações, mas se concentra em uma única coisa, a saber, a pregação do Evangelho.
O evangelho do reino deveria ser pregado. O evangelho do reino deveria ser falado àquelas pessoas. O evangelho do reino deve ser anunciado não somente àqueles que já tinham ouvido, mas outros locais também precisam. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, nesses versos 35 ao 34, primeiro, Jesus nos mostra a necessidade de orar, mostra a necessidade de buscar a Deus. Segundo, mostra a necessidade de entendermos a vontade do Pai e em não se concentrar em ministérios grandiosos, mas na pregação do Evangelho do Reino. Eu queria trazer 3 aplicações rápidas para a nossa vida essa noite. Primeiro, irmãos, esse verso 35, onde mostra o Salvador do mundo, aquele que é Deus como Deus é, embora sendo 100% Deus, como a gente sempre escuta, também é 100% humano, com emoções, com necessidades físicas, inclusive de se alimentar e beber água. Não é à toa que no primeiro século as principais heresias se concentravam na pessoa de Cristo. Tantas heresias se levantaram, tanta gente tentou de toda forma possível separar essa divindade e humanidade de Cristo. Mas os concílios sustentaram essa verdade bíblica de que, embora Cristo seja 100% Deus, ele também é 100% homem. E aquele que é Deus como Deus é, nos ensina acerca da necessidade de orar, de orarmos a sós, de termos a nossa vida em comunhão com Deus sem que ninguém esteja perto de nós, porque é muito fácil orar quando tem muita gente perto. Parece que você cresce mais. Parece que quando tem mais gente orando, a coisa funciona melhor, porque o tempo passa mais rápido. Se você ora com 5 ou 10 pessoas, o tempo passa rápido, mas quando nós não exercitamos o ministério da oração, ou a nossa vida de oração, ou ainda a nossa vida devocional, quando vamos orar sozinhos, parece que é uma eternidade já se passou. E é interessante que nós temos em Jesus esse exemplo acerca da necessidade de orar. Ele nos ensinou, inclusive em Mateus capítulo 6, a como nós devemos orar. Como eu e você devemos orar. Como eu e você devemos nos colocar diante de Deus. E é interessante que, vez ou outra, eu vejo muita gente, nos momentos de suas orações, repetindo, orando, rezando o Pai Nosso, quando na realidade o Pai Nosso é uma oração não para ser simplesmente falada, mas é uma oração a ser vivida na prática, no dia a dia, a como se portar diante de Deus, a como reconhecer a magnitude do eterno, a como reconhecer a nossa pequenez, entendendo que Ele é o nosso provedor. E é interessante que o dia foi cheio. O negócio estava pegado. Ele cura a sogra de Pedro. Febre deixa aquela mulher. Ao pôr do sol, trouxeram todos os enfermos, todos os endemoniados para que fossem curados por ele. E aí, olhe comigo o verso 33. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Toda a cidade.
E aí o verso 34, ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Expulsou demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Aí o verso 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro. Não é que, olhando para isso, eu não possa orar à tarde ou à noite, ou quando o dia já está claro, não é isso. Mas isso nos mostra que nós não temos desculpas para não orarmos. Jesus teve um dia cheio, as pessoas ainda estavam lá querendo ser curadas, estavam à procura, e mesmo assim, ele ainda orava, tendo tido um dia difícil. Vez ou outra, nós nos deparamos com pessoas dizendo que não tem tempo para orar, que não leu a palavra de Deus, que não conseguiu nem sequer fazer a sua devocional. E, irmãos, eu já tive nessa também. Tanto ativismo, tanta coisa. Você se envolve com uma coisa aqui, parece que não está satisfeito, se envolve com outra coisa ali, parece que ainda não satisfeito, está se envolvendo mais. Daqui a pouco o dia vai passando, a noite vai chegando, daqui a pouco você está ali com os olhos que não consegue mais nem olhar para ninguém, dorme. E acorda. E qual é a primeira coisa que nós vamos fazer hoje em dia antes de orar? Olhar como está o nosso WhatsApp, ou se tem alguma notificação no Facebook ou no Instagram. Mostrando claramente que nós somos os culpados por não termos uma vida com Deus, por não buscarmos ao Senhor, por não queremos nos envolver de forma profunda com Deus. Parece que nós estamos muito mais envolvidos com a multidão, querendo milagres, querendo que gente se levante da cadeira de roda. Parece que nós estamos do outro lado, querendo mais, buscando mais, se envolvendo mais, e muito menos com Deus, com o reino e a sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos orar, essa é a verdade. Nós precisamos nos concentrarmos, nós precisamos buscar mais, nós precisamos lutar para orar. Em toda a Bíblia você vai ver testemunhos de gente que oraram. Em todo o Evangelho você vai ver que Cristo nos ensina a orar. Em todas as cartas paulinas nós vamos ver Paulo falando acerca do valor da oração. Aliás, você lembra de Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, que nos diz que a igreja perseverava em quê? Na doutrina, na comunhão e na oração. Diariamente eles oravam. Naquele devocional Spurgeon, dia e noite, eu já falei sobre devocional, e só para lembrarmos, que é importante, é legal você ter a devocional de Spurgeon, de Calvino, de Jonatas Edwards, orar com os pais da igreja, tem lá o livrinho, é bom. Mas antes dessa leitura matinal, você precisa criar o seu próprio ritmo de vida devocional. Seu próprio ritmo de oração, de busca e envolvimento com Deus. E outro dia eu estava lendo, e eu sempre gosto de voltar ali, eu acho que é lá pelo dia 5, 6 de janeiro,
Quando Spurgeon fala acerca do valor da oração, da necessidade da oração, ele diz que é o balbuciar do recém-nascido. Como o recém-nascido quer o leite, anseia, almeja. Ele fala que é assim um cristão em busca da oração. Como suspira a coça, nós também devemos buscar. Nós devemos ter esse anseio de orarmos a Deus. Por que orar a Deus é importante? Em que área a oração pode nos ajudar? Marcos, o Evangelho como um todo nos mostra que a oração ela nos ajuda na vida espiritual. Que a oração nos ajuda nos problemas reais e pessoais. A oração nos ajuda a ter direção. Que a oração nos fortalece. Que a oração nos ajuda a termos uma relação mais íntima com Deus. Quero fazer essa pergunta: como anda a sua vida de oração? Porque se eu perguntar, você pode se denunciar. Ou eu posso me denunciar. Mas pense em você mesmo. Pense que orar, ou a oração nos mostra qual é as nossas reais necessidades. Veja, ao afirmar que ele levantou-se de madrugada, quando ainda estava escuro, ele foi para um local ermo e ali orava, Jesus mostra e nos ensina que a nossa maior necessidade humana, espiritual, diária, não é o Facebook, não é o Instagram, não são as notificações, não é nada disso. A nossa real necessidade é de estarmos a sós com Deus, porque é ali que a coisa acontece. Porque é ali que nós somos realmente quem somos. É ali na oração pessoal que sabemos quem Deus é, por meio da sua palavra que nos direciona a orarmos e a reconhecê-lo. E na oração nós descobrimos quem somos nós. Meu irmão, há uma necessidade urgente da igreja de orar, de buscar a Deus, não apenas em conjunto, mas muito mais a sós. Porque na igreja presbítera de Edmilson, a gente só vem no domingo, na terça. E já pensou gente que só ora na terça e no domingo? A oração é de segunda a segunda. A intimidade é de segunda a segunda. O relacionamento acontece de segunda a segunda. E é interessante, irmãos, aqui, só abrindo um parênteses, que às vezes a gente não está numa relação tão boa de oração, parece que nós não entendemos essa necessidade de orarmos, e começamos a reclamar da vida, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar de tudo quanto é jeito, reclamar do patrão, reclamar da empresa, reclamar de todo mundo. E uma das coisas que a oração faz é acalmar a nossa alma e nos alinharmos à vontade de Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani, qual foi a sua palavra? Se for possível, passa de mim este cálice, contudo que se cumpra a tua vontade. Ore. Segunda aplicação, irmãos. O que nós vemos hoje em dia é um evangelho que tem a cada dia se tornado mais pequeno. Igrejas que produzem grandes shows. Eu me lembro de uma época,
em que um grande pregador veio para o Brasil e ele, ao entrar no ginásio, ele disse exatamente em quais locais determinadas luzes deveriam estar apontadas. E durante o decorrer do dia, cadeiras de rodas foram sendo trazidas para aquele ginásio, e as pessoas chegavam andando, enquanto não se abriam as portas do ginásio, e se assentavam como aleijados fossem, como se fossem doentes. E depois de uma grande propaganda, depois da cidade toda ser comovida, dizendo que naquele dia Deus ia operar grandes milagres, muita gente compareceu àquele ginásio, o ginásio ficou cheio, lotado. E no momento em que ele começa a orar, ele olha para as pessoas de cadeira de roda, você aí, comece a andar, e a pessoa começou a andar. Você também aí, Deus tem um negócio contigo, comece a andar, e a pessoa começou a andar. Como o povo de Deus é fácil de ser enganado. O que eu quero dizer com isso? É que esses versículos nos mostram, juntamente com versículos anteriores a esse, que a pregação do Evangelho é mais importante do que milagres e curas. Calma. Não é que milagres e curas não sejam importantes. Não é que Deus não faça isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que nesses dias atuais a pregação está sendo deixada de lado e o emocionalismo está tomando conta do coração, da mente e da igreja como um todo. Chega-se ao ponto de que se não tivermos alguns milagres, o culto não acontece. E olha o que Jesus vai dizer. Acompanhe comigo. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Versículo 14 nos diz qual era o conteúdo da sua pregação. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho do reino. Como era o evangelho, versículo 15? Como é que era a pregação? A pregação é receba. A pregação é eis que eu te digo. A pregação é eis que um manto está descendo, eis que o fogo está descendo. A pregação é simples. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Pregação para Jesus é importante. E 3 fatos importantes sobre a pregação na vida de Jesus. Primeiro, a pregação era o centro do seu ministério. Não eram as curas, não eram os milagres, não eram as libertações. Embora Jesus tenha curado, embora Jesus tenha libertado vidas, embora Jesus tenha feito muitas outras curas, você lembra quando ele diz para João Batista, quando ele manda os mensageiros voltarem a João Batista e dizer, olha, os cegos estão enxergando, o evangelho do reino está sendo pregado, está se cumprindo. Todos que tocavam em Jesus, pelo menos com fé, não simplesmente na cura, mas reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele era não apenas um agitador, um filósofo, mais um que se levanta, mas crendo que ele era filho de Deus. A resposta, o cumprimento das Escrituras eram abençoados. E ele abençoava também. Ele curava também, mas o centro do seu ministério era a pregação do Evangelho. E a igreja precisa entender exatamente isso, que a pregação do Evangelho deve ser o centro do ministério e a centralidade do culto.
Outro dia eu já falei sobre isso aqui, e não custa nada trazer de volta. E isso tem acontecido em algumas igrejas presbiterianas, de que o evangelho, a pregação, não é mais a centralidade do culto. Tudo se concentra em uma liturgia não cristocêntrica, não teocêntrica, tudo se concentra em volta do momento do louvor, e aí se canta tudo o que quiser, sem personalidade bíblica cristã. Graças a Deus a igreja aqui tem olhado para essa questão do louvor, né? Mas se não olhar também... Mas veja só, irmãos, a pregação deve ser exatamente o momento mais oportuno, o momento mais importante da pregação, e deve ser o ministério mais importante da igreja. Tanto a pregação aqui por nós, pastores, como a pregação lá fora por vocês. Aliás, esse Supremo Concílio agora, em matéria de pregação, algumas coisas foram tratadas, e bem tratadas, né? E bem resolvidas. Então veja, irmãos, primeiro, a pregação era o centro do ministério de Jesus. Versículo 14, versículo 15 mostra isso, e o verso 38 diz que Jesus quer ir para outros lugares, não é para fazer eu não sei nem se a palavra é showmício. Showmício é outra coisa, né? Mas esse culto, né, sem a centralidade de Cristo, sem a centralidade da palavra, chama todo mundo aí, porque hoje vai ter gente curada. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu não sei se é bem um testemunho, já está mais para testemunho. Eu estava em uma cidade há 2 anos atrás e estava com um missionário presbiteriano, viu? E aí o camarada me aprontou uma. Ele tinha um megafone no carro e à noite ele mesmo ia pregar. Ele foi convidado para pregar e eu fui lá para dar apoio, porque era uma congregação da igreja, a qual eu era pastor titular. E aí ele saiu chamando as pessoas. Eu estava dirigindo o carro e ele convidando: venha para o culto hoje à noite, às 19h30. E as pessoas não davam muita atenção àquele momento. Até que ele parou, colocou um louvor daqueles bem, né? E aí chamou a atenção, porque ele agora mudou o discurso. Você que é aleijado, venha hoje à noite. Traga os cegos, traga os aleijados dessa cidade. Eu olhei para ele e disse: fulano, se o cego entra na igreja e não volta a enxergar, o que é que vai acontecer conosco? Se o aleijado, se o paralítico entra na igreja e ele sai do mesmo jeito, aí ele disse: pastor, isso é questão de interpretação. Eu disse: como, meu querido? O cego espiritual, se entrar na igreja e Jesus falar, ele vai ver. O coxo espiritual, se entrar na igreja, Jesus levanta. Eu disse: esse é o problema. Porque as pessoas vão lá para dentro da igreja, cheio de cadeira de rodas, se nada acontecer, apanha eu e apanha tu. E, irmão, quando foi na hora do culto, chegou um pessoal de cadeira de roda, eu me tremi todinho. E eu disse: será eu um homem de pequena fé? Graças a Deus era membro da igreja. Não saiu de lá andando naquele dia, mas espiritualmente já é um campeão. Mas veja, irmãos, a pregação era o centro de seu ministério. A pregação era mais importante do que cura e libertação. Ele não diz: vamos a outra cidade para que as pessoas sejam curadas, tal. Vamos a outras cidades porque eu também quero pregar. Tenho que pregar ali. Terceiro, irmãos, Jesus não era um pregador de multidões.
Ele era o Salvador do mundo. E é interessante que todo esse contexto nos mostra que Jesus, ele tanto prega e cura muitas pessoas, como ele também prega e cura uma única pessoa. Para ele não importa se tem dezenas ou só um. Para ele não importa se tem muita gente ou pouca gente. E parece que essa realidade não é mais entendida. Outro dia eu fui chamar um pastor para pregar na igreja. Eu só dou testemunho de gente da casa. Aí eu tive que responder um questionário. Se o número de pessoas chegava a 500 ou era menos de 500. Eu disse, vou cair na primeira pergunta, porque a igreja só tem 60 pessoas. Primeira pergunta, já não vou mais. Pastor presbiteriano. Segundo, se era dentro da igreja, e se fosse dentro da igreja, se o som era ambiente ou não. Eu disse, a igreja é pobre e o som é ruim que só. Caí no segundo questionário. Terceira pergunta do questionário, se era fora. E se era fora, se atingia mais de 600 pessoas. Eu disse, pegou de novo. Eu não sei. Aí veja, irmãos. Hoje em dia é difícil até você chamar alguém para pregar na igreja. Porque parece que tem que ter muita gente. Parece que tem que ter milhares de pessoas. Parece que uma vida não é importante. Parece que essa quantidade de gente que está aqui não é importante. E Jesus mostra claramente que ele indo a povoados, às vizinhanças para pregar, e pelo seu testemunho, pelos versículos anteriores, ele não é um pregador de multidão, ele não se importa com a quantidade de gente que tem ali. Para ele, a pessoa escolhida era importante. Muito mais importante. Nós devemos aprender sobre isso. Veja, hoje em dia nós estamos exatamente com essa dificuldade. Passando vergonha nacional. Cantores evangélicos que cobram um absurdo. E para cantar em aniversário de prefeitura, para cantar juntamente com as pessoas que estão aí na popularidade da mídia, do rock, do pop, do forró, igualando o seu cachê exatamente a eles. E aí você vê, daqui a pouco, a prefeitura, jornal, dizendo que fulano foi barrado porque o seu cachê era alto e o dinheiro ia sair da prefeitura. Com vergonha para o Evangelho. O Evangelho é tão simples de ser pregado. O Evangelho pode ser cantado na sua simplicidade, sem ser cobrado. Nada contra, eu sei que o trabalhador vive do seu salário. Mas, meus irmãos, quando você vai ver cachê de algumas pessoas aí, parece que Deus me escolheu para ter umas histórias, viu, pastor? E essas coisas acontecem comigo. Aniversário da igreja, vou chamar um cantor para cantar, e o cara era cantor e pregador. De casa, presbiteriano. Não é gente fora, não, é presbiteriano. De novo o questionário. E aí, eu disse, deixa eu falar aqui com fulano. Vou falar com o conselho da igreja, né? Porque o cara pediu aí um dinheiro, acho que era em torno aí de 8 mil reais, não me falha a memória. E aí eu voltei o telefone e disse, meu irmão,
R$ 8.000 hoje a gente reformava a frente da igreja. A gente paga a sua passagem, paga o aluguel, paga o hotel, você pode vir mais barato? Não, meu irmão, não dá não. Aí eu fui falar para o conselho, ele achou que eu tinha desligado o celular. E eu com fone de ouvido, escutando o miserável falar mal de mim. O cara me chama para cantar, se a igreja não tem R$ 8.000, vai procurar outro. Foi o que eu fiz, procurei outro. Meus irmãos, primeiro, Jesus nos ensina acerca da necessidade de orar. Segundo, a pregação é mais importante do que milagres e curas no ministério de Jesus. Não que ele não curasse, não que ele não abençoasse, não é nada disso. Por último, terceiro, Jesus não era um pregador de multidões. Ele tanto pregava para gente, para multidões, como para uma só pessoa. Para ele não tinha importância. E agora, por último, irmãos, ainda voltando à questão da pregação, e eu termino com uma pergunta, não vou me alongar para não se tornar repetitivo. Será que o conteúdo da pregação de Cristo Jesus era aceito ou seria aceito nos dias de hoje? Isso é uma pergunta que a gente faz. Arrependam-se e acreditem ou creiam no Evangelho. Pregação de Jesus. E eu dou graças a Deus porque a nossa igreja tem se sustentado em uma pregação firme do Evangelho, não negando a sua essência, não negando os seus valores, mas hoje está na moda aquela frasezinha que polarizou e tem dividido a igreja. Quando você prega ao pecador que ele precisa se arrepender, gente da própria igreja diz assim: isso não é amor. Se você diz que pecado é pecado, e prega afirmando e reafirmando esses valores do reino, as pessoas da própria igreja têm falado mal, ou falam mal de você ou de mim, dizendo que o nosso discurso agora é discurso de ódio. Como essa palavra tem dividido a igreja, como esse momento, político polarizou. O evangelho é o mesmo, ele não mudou, irmãos. Quando Jesus vai pregar nas outras vizinhanças, o evangelho, a pregação era essa: arrependam-se e creiam no evangelho. Pecador, arrependa-se, creia no evangelho. Continua a mesma essência, a mesma coisa. Nós não podemos romantizar o evangelho. Nós não somos açúcar para adoçar o mundo, nós somos sal. E o evangelho pregado é uma pitada de sal nesta nação, neste mundo, neste bairro. É o evangelho pregado na íntegra, como ele é, que faz com que a pessoa, por meio do Espírito Santo, entenda e seja convencido. Meus irmãos, o evangelho foi pregado a mim. Eu já falei aqui, eu comecei a beber, eu tinha 8 anos. E aí fui para um convento, um mosteiro franciscano. Para a glória de Deus, o Senhor me resgata de lá. E quando o evangelho foi pregado a mim, foi dizendo assim: se você não se converter, você vai para o inferno. Foram essas palavras que eu ouvi. Meus queridos irmãos,
orem. Segundo, além de orar, entendam exatamente que a pregação é mais importante no ministério de Jesus do que qualquer outra coisa. Entendam sempre que Jesus Cristo, ele não é um showman com palco, com luzes que cobra cachê. Jesus é o Salvador do mundo. E a pregação alcança a 100, a 50, a 25, a 15, a 10, a 5 e a 1. Por último, não neguem o Evangelho de Jesus. Preguem. Amém? Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Senhor, graças te damos por tua bondade, tua fidelidade em nossas vidas. Não há Deus como o Senhor, nem no céu, nem na terra, nem no mar. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Bendizemos o teu nome, ó Deus. E agradecemos a ti pela porção da tua palavra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a orarmos, a querermos mais proximidade a ti, ó Espírito de Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a termos um relacionamento contigo. Ó Senhor da glória, nos ajuda a entendermos, ó Deus, que precisamos ouvir a tua palavra, a pregação do Evangelho, e que ela é a centralidade do culto, ó Deus. Ó Senhor da glória, nos ajuda a entendermos a tua palavra cada vez mais. Abençoa o teu povo, Senhor. Visita aquele irmão que está assistindo, ó Deus, ainda em casa, não cultuando, porque o culto é ajuntamento solene, mas participando da transmissão. Abençoa a vida desses irmãos. Nós oramos a ti em nome de teu Filho Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.